Olá, galerinha! Na aula de hoje aprofundaremos o conceito de linguagem a partir do que vocês responderam na atividade do dia 8 de março. Mas antes, vamos relembrar alguns conceitos importantes. Vimos, ao produzirmos os memes, que temos três maneiras de expressar as nossas ideias: através de uma linguagem verbal, de uma linguagem não verbal e de uma linguagem mista. A linguagem verbal é aquela cuja unidade básica é a palavra falada ou escrita. Já a linguagem não verbal é aquela cuja unidade básica é o gesto, o movimento, a imagem. Por linguagem mista, entendemos que é aquela que abrange, portanto, as linguagens verbal e não verbal ao mesmo tempo. Muito bem, mas para entendermos melhor esses três tipos de linguagem e por que eles existem, devemos saber o significado de linguagem. Alguns alunos pontuaram na atividade passada que linguagem é uma forma de nos expressarmos. Outros lembraram os conceitos de linguagem verbal, não verbal e mista para dizer que o tempo todo lançamos mão desses mecanismos para tornar a nossa comunicação mais complexa. Diante disso, podemos dizer que linguagem é qualquer e todo sistema de signos que serve de recurso de comunicação de ideias ou sentimentos através de signos convencionados, sonoros, gráficos, gestuais, etc., podendo ser percebida pelos diversos órgãos de sentido, como os olhos e os ouvidos. A linguagem apresenta um aspecto individual e outro aspecto social, sendo impossível conceber um sem o outro. Ou seja, ao mesmo tempo que cada um tem o seu jeito de falar, todos nós fazemos parte de uma comunidade falante que determina alguns traços da nossa comunicação. Querem ver um exemplo? Isso é biscoito ou é bolacha? Bem, segundo esse mapa, só em São Paulo eles chamam de bolacha. Mas será que por isso os falantes de lá estão errados? O que vocês acham? Seja como for, usamos a linguagem essencialmente para comunicar. Esse é o nosso objetivo principal. Sem a linguagem, teoricamente, temos o silêncio. Mas espera aí, o silêncio também é uma forma de comunicarmos certas coisas. Hoje, quando queremos expressar aquilo que povoa os nossos pensamentos, predominantemente usamos a linguagem digital, o que tem nos tornado cada vez mais conectados e globalizados, e isso é maravilhoso. No passado, porém, o homem se comunicava de forma bastante diferente. Na pré-história, por exemplo, os registros dos acontecimentos e as suas narrativas eram feitos por meio de representações artísticas gravadas em paredes e tetos de cavernas, ou mesmo em rochas. Os sujeitos pré-históricos também usavam dessa linguagem pictórica para determinar o desejo de que coisas importantes lhes acontecessem, como ter uma boa caça no dia seguinte. Na Grécia Antiga, os vasos e as ânforas eram os lugares perfeitos para que os feitos dos deuses e dos homens heróicos fossem devidamente imortalizados. Por muitos anos, sobretudo nos períodos das guerras da nossa era, os militares se utilizaram do código Morse, um famoso sistema de representação de letras, algarismos e sinais de pontuação através de um sinal codificado e enviado por meio de um telégrafo elétrico. Aqui nós temos a decodificação do código Morse. Os pontinhos curtos significam que o toque no aparelho é curto. Os pontinhos longos, por sua vez, significa que o toque é mais demorado. Ah, e não podemos deixar de lembrar o telefone. Um sistema de telecomunicação inventado em 1875 por Alexander Graham Bell. Vejam só esse vídeo que encena o famoso encontro entre o inventor do telefone e o nosso imperador Dom Pedro II em 1876.
delighted to see you again. And how are the deaf mutes above? Very well, I thank you, Your Majesty. And my exhibit was to have been the next thing on the program. What? Have you invented something? Yes. Is it an apparatus for talking over a telegraph wire? Well, then, we must see that without fail. Where is it? Wait, Your Majesty. It is up this way. There, Your Majesty. Will you please hold this up to your ear? Hold it perfectly straight, up and down. No, like this. There, that is right. And I shall go to the other end of this wire and talk to you. I shall use another instrument exactly like this one. You want me to keep this to my ear? Like this? Yes, Your Majesty. And I will talk to you. I will recite for you some lines from Shakespeare's Hamlet. This boss! Victor's boss. It is remarkable. Wonderful. I congratulate you most heartily. This invention of yours, Mr. Bell, will bring the conscience of the world nearer to each other. What yesterday I should have declared impossible, I have today seen realized. It is the most wonderful thing I've seen in America. It is the greatest marvel achieved by the telegraph. I remember your telling me about your ideas in Washington. Not much more than a year ago. I can't tell you how much you encouraged me at that time, Professor Henry. When I said I had not the electrical knowledge necessary to overcome the difficulties in my path, you told me to get it. Those two words gave me the determination to go ahead. What you say is the greatest reward the scientist can have. This invention is yet in its infancy, and is susceptible of great improvement. It has a great future. Como foi falado no vídeo, a invenção do telefone foi um grande marco para a comunicação e possibilitou que hoje pudéssemos ter o mundo na palma da mão, na tela de um celular. Perceber as múltiplas linguagens é fundamental para o processo de comunicação. Nem sempre aquilo que falamos e fazemos demonstra o que sentimos. Querem ver? Observe essa tirinha da Mafalda. Nela, Mafalda apresenta à sua amiga o boneco que a mãe lhe deu. Reparem na expressão da amiga ao perguntar, quase afirmando ser ele um negrinho. Parece estranhar, como se aquilo fosse absurdo. Mafalda logo questiona, no segundo quadrinho, a possibilidade de a amiga ter preconceito racial. Observem que, nesse instante, a menina loirinha toca no boneco com um dedo enquanto nega, alegando que nós todos somos iguais. No terceiro quadrinho, ela dá as costas para Mafalda com a mão levantada e logo depois diz que está indo lavar o dedo. Diante disso, será que o que ela afirmou condiz com seu gesto? Uma outra imagem que nos leva a refletir a mesma coisa é essa, extraída do filme Coringa. Vejam que o personagem está caracterizado como o Coringa, o palhaço, e como tal deveria parecer feliz. No entanto, seus olhos petrificados e chorosos, assim como os dedos a forçar um sorriso, demonstram justamente o contrário, que ele é um ser infeliz e atormentado. Esses são alguns signos da comunicação aos quais devemos estar muito atentos, sobretudo quando assistimos a um filme, a uma série, a uma encenação teatral ou mesmo quando lemos uma história ou conversamos com amigos. Na nossa próxima aula,
falaremos um pouco desses mecanismos da comunicação no cinema, analisando alguns trechos de filmes. Até lá!